Já ouviu falar de doenças tão raras que parecem ficção científica, mas são absolutamente reais? Existem condições médicas que desafiam tudo o que conhecemos sobre o corpo humano, intrigando até os especialistas mais experientes. Essas doenças são tão incomuns que, muitas vezes, nem mesmo os médicos acreditam quando se deparam com um novo caso. Hoje, vamos desvendar 7 doenças que desafiam a lógica, ultrapassam os limites da medicina e nos fazem questionar a própria natureza humana. Prepare-se para mergulhar em um universo onde o impossível se torna realidade, e cada sintoma é um verdadeiro enigma para a ciência. Preparem-se, porque o que vocês vão ver aqui não é para qualquer um. Algumas dessas histórias são tão surpreendentes que parecem saídas de um filme de suspense, mas são relatos verídicos de pessoas reais. Do terror de acreditar estar morto, passando por síndromes que desafiam a mente e o corpo, cada caso revela um lado obscuro e fascinante da medicina. Da agonia de não conseguir dormir à luta diária contra sintomas inexplicáveis, vamos explorar juntos manifestações bizarras e assustadoras e, acima de tudo, entender o impacto devastador dessas doenças raras na vida dos pacientes e de suas famílias. Prepare-se para se surpreender. Imagine por um instante que sua mão começa a se mover sozinha, realizando gestos e ações sem que você tenha qualquer intenção ou controle sobre ela. Você está sentado tranquilamente e, de repente, sua mão começa a apertar botões, pegar objetos ou até mesmo tocar seu próprio rosto, tudo de maneira totalmente involuntária. Parece cena de filme de terror, mas essa condição existe e é conhecida como síndrome da mão alheia. A síndrome da mão alheia é uma condição neurológica extremamente rara e intrigante, em que um dos membros do corpo, geralmente a mão, parece agir como se tivesse vontade própria, desobedecendo completamente os comandos conscientes do cérebro. Pacientes relatam episódios em que a mão começa a abotoar roupas sozinha, pegar objetos inesperadamente ou até mesmo realizar tarefas complexas sem que a pessoa perceba ou deseje. Em alguns casos, a mão pode tocar o próprio rosto ou interagir com o ambiente de formas surpreendentes, deixando o paciente assustado e confuso com a falta de controle. O sentimento de estranheza é tão intenso que alguns pacientes chegam a dar nomes à mão, como se ela fosse uma entidade separada, tamanha a sensação de que não pertence ao próprio corpo. Os especialistas acreditam que a síndrome está relacionada a lesões cerebrais, especialmente em áreas que afetam a comunicação entre os hemisférios do cérebro, como o corpo caloso. Essas lesões podem ser causadas por cirurgias, AVCs ou doenças neurodegenerativas. Infelizmente, ainda não existe cura definitiva para a síndrome da mão alheia. O tratamento é focado em terapias e estratégias para tentar controlar ou minimizar os movimentos involuntários, ajudando o paciente a recuperar um pouco de autonomia e qualidade de vida. E se você acreditasse estar morto, com o corpo em decomposição, vagando como um fantasma invisível? Essa é a síndrome de Cotard, ou delírio de negação. Pacientes negam a própria existência e sentem-se como impostores em seus corpos. Pode ser desencadeada por traumas, AVC, tumores ou certos medicamentos. O tratamento envolve antipsicóticos e terapia, mas a recuperação é lenta e desafiadora. Imagine uma criança envelhecendo 10 vezes mais rápido que o normal. Essa é a realidade de quem tem progeria, uma das doenças genéticas mais raras e devastadoras do mundo. A progeria causa envelhecimento precoce, problemas cardíacos, ósseos e queda de cabelo. Os sintomas aparecem nos primeiros anos de vida, afetando o crescimento e a mobilidade. A mutação afeta a proteína lamina A, essencial para o núcleo celular, tornando as células instáveis e acelerando o envelhecimento. Sem cura, a maioria dos pacientes não chega à segunda década de vida, mas muitos inspiram o mundo com sua força e alegria. Imagine acordar um dia e perceber que o mundo ao seu redor não faz mais sentido. E se de repente tudo começasse a se distorcer diante dos seus olhos,
com objetos mudando de tamanho de forma inexplicável, como se você tivesse caído em um universo paralelo. E se o tempo, que antes parecia tão previsível, começasse a perder o sentido, passando rápido demais ou quase parando? Essa é a realidade de quem vive com a síndrome de Alice no País das Maravilhas, uma condição rara e intrigante. Essa síndrome provoca episódios intensos de distorção sensorial e temporal, fazendo com que sons, formas e até mesmo o próprio corpo pareçam irreconhecíveis. É como se o cérebro recebesse informações confusas e as interpretasse de maneira equivocada. Para quem passa por isso, a sensação é de estar em um mundo onde as regras normais não se aplicam, tornando cada momento imprevisível e assustador. A síndrome pode estar relacionada a enxaquecas, crises de epilepsia ou até infecções virais, e costuma afetar principalmente crianças e adolescentes, embora adultos também possam apresentar sintomas. Felizmente, na maioria dos casos, os episódios desaparecem com o tempo, sem deixar sequelas, trazendo alívio para quem enfrenta esse desafio. Mas enquanto duram, as sensações são tão intensas que muitos descrevem como estar presos em um verdadeiro pesadelo surreal, onde a realidade se transforma em algo totalmente desconhecido. Imagine não conseguir dormir nunca mais. Para algumas famílias, esse pesadelo é real. Essa é a insônia familiar fatal, uma doença genética raríssima que transforma o sono em sentença de morte. Os sintomas começam geralmente na meia-idade, com insônia severa, evoluindo para alucinações, perda de memória, demência e, inevitavelmente, a morte. A mutação afeta o tálamo, região do cérebro que controla o ciclo sono-vigília, tornando impossível dormir. Não existe cura. Os tratamentos são apenas paliativos, tentando aliviar o sofrimento dos pacientes e de suas famílias. Dormir também pode ser mortal para quem tem síndrome de Ondina, uma das doenças genéticas mais raras e assustadoras do mundo. O cérebro simplesmente esquece de comandar a respiração durante o sono, colocando a vida em risco a cada noite. Sem ventilação mecânica, a parada respiratória pode ser fatal. Por isso, pacientes dependem de aparelhos para sobreviver. A mutação afeta o sistema nervoso autônomo, responsável por funções vitais, como batimentos cardíacos e respiração. Curiosamente, durante o dia, muitos pacientes respiram normalmente, mas à noite precisam dormir conectados a aparelhos especiais. Imagine seu corpo se transformando lentamente em osso. Essa é a fibrodisplasia ossificante progressiva, doença genética que faz músculos e tendões virarem osso extraesquelético. O processo começa na infância, limitando movimentos e deformando o corpo. Não existe cura, apenas tratamentos para aliviar sintomas e retardar a progressão. A FOP mostra como nosso corpo pode se tornar uma prisão. Conseguimos explorar juntos esse lado obscuro e misterioso da medicina. Qual dessas doenças raras te deixou mais chocado? Compartilhe nos comentários, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. O mundo é um lugar estranho e maravilhoso, cheio de mistérios esperando para serem descobertos.